Beleza. Oi, Mariana, tudo bom? Tudo bom, Ricardo? Como é que você tá? Prazer ter você aqui conosco, né? Meu, E a gente quer saber quem é Mariana Trier. Gente, o nome dela é enorme, mas ela falou assim, não, diminui, fala menos, porque as pessoas me conhecem assim, etc. Então vamos lá, Mariana. Miriam, quero saber quando você começou com dança, aonde e com quem? Se não foi com o Flamengo foi depois. Então eu quero saber esse seu início, como aconteceu. eu nasci em Londrina, e daí lá em Londrina eu entrei muito cedo para fazer balé clássico. Porque nos anos 80, né, Ricardo, só tinha quem queria fazer dança, tinha que fazer balé clássico. Então, fui eu fazer balé clássico na escola Balão Balé. Eu tinha 7 anos, 6 anos. E aí lá no Balão Balé eu fazia balé clássico e fazia jazz também. Então, durante o resto da minha infância e na minha adolescência, eu fiz esses dois estilos, balé clássico e jazz, e o Flamengo chegou de uma forma muito inesperada na minha vida. Porque quando eu estava no ensino fundamental, no 7º ano, na 7ª série, né, pessoal? Eu sou da 7ª série. Então, quando eu estava na 7ª série, chegou na escola pública onde eu estudava o centro de línguas. E tinha só língua espanhola. E eu falei, vou fazer, porque eu quero fazer alguma coisa. Sempre gostei de fazer coisas diferentes. Falei, se tem espanhol, vou fazer espanhol. Nem tinha muita intenção com isso. E a minha professora, Lu, chamava Neoluzinete Ferezin. Até lembro do nome dela, porque é um nome super difícil. E aí eu decorei esse nome. Mas a Lu era muito para frentex, imagina. Eu já tinha saído de Londrina, estava no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Oswaldo Cruz, quase lá na divisa. Peraí, devagar. Volta um pouquinho. Que ano foi isso? Que eu entrei no centro de línguas. No Flamengo, quando te deu aquele tchan. Isso foi, eu estava na 7ª série, então eu tinha 12 anos, em 88. Beleza. 88. Para a gente situar mais ou menos a época e entender algumas linguagens da nossa época, né? Então foi isso, em Vamos lá. 88. Você saiu de Londrina, foi para São Paulo. Isso, fui com os meus pais. Meu pai foi trabalhar numa indústria de óleo que tem lá em Oswaldo Cruz. E aí, em 88, eu comecei a fazer aula de espanhol. E a minha prof, muito moderna para a época, e para a cidade, porque a cidade é muito pequena, ela já tinha ido para a Espanha, ela já tinha comprado vários filmes que em Oswaldo Cruz a gente nem sabia, porque não tinha nem cinema. E numa aula, ela passou o filme Carmen, do Carlos Saura. Peraí. Para quem não sabe, na nossa época não tinha DVD, gente. Era VHS, uma fita deste tamanho. E daí, pra gente assistir, ela levou o videocassete dela para a escola, ela levou a televisão dela para a escola. Foi um acontecimento, porque a diretora não queria deixar, porque não pode entrar, porque depois vai ter que sair. Como é que sai com esse negócio que não é da escola, é seu? Eu sei que ela conseguiu e passou, porque ela tinha achado uma coisa muito maravilhosa e ela queria mostrar pra gente. E ela passou o filme em espanhol, né, Ricardo? Porque não tinha legenda em português. Então, também serviu tudo. Eu não entendi nada do que eles falavam, mas aquele negócio da dança ficou na minha cabeça, martelando, aquele Antônio Gades e a Cristina Oures. Falei, gente, que negócio que é esse? E aí, não tem
flamenco em Oswaldo Cruz, não tem flamenco em Oswaldo Cruz. Continua fazendo aula de balé e aula de jazz e vai por aí. Não tem evolução. Aí eu jogava vôlei, jogava handball, me machuquei jogando vôlei, fiquei 1 ano sem fazer nada de dança, nem de esporte, só fazendo fisioterapia. E o médico dizendo que quando eu fosse voltar, talvez eu não pudesse voltar a fazer balé muito forte, porque aquilo poderia machucar mesmo o meu joelho. Eu tinha caído de joelho no chão e sem joelheira. Mas daí consegui, né, recuperei com bastante custo, recuperei a lesão. E nisso já deu tempo de eu fazer faculdade, de eu fazer meu vestibular. Então, em 93, eu passei na Universidade Federal do Paraná para fazer engenharia civil. E eu vim fazer engenharia civil aqui em Curitiba. Era o meu sonho da vida, fazer engenharia. E o Flamengo estava guardado lá numa caixinha, bem douradinha, mas estava guardado. E daí aqui em Curitiba, eu já recuperada da lesão, comecei a fazer balé contemporâneo com a Cris e o Pacheco, que são da Universidade Federal do Paraná. Mas não me dei muito. Oi, deu uma travada. Não sei se é o meu sinal ou o sinal da Cris. Parece que foi o sinal da Cris. Vamos ver. A gente aguarda ela chegar. Pronto. Tá dando uma travada ali na Mariana. Pode ser problema com o sinal dela. Vamos ver. Agora será que pronto. Foi. voltou? Voltou. Essa internet é uma maravilha, mas de vez em quando a gente tem esse perrengue, né? Bom, eu estava falando, Ricardo, que daí eu vim para cá e fui fazer o jazz contemporâneo com a Cris e o Pacheco, mas não me dei muito bem. Achei que eu tinha que estudar um pouco mais a linguagem para poder me entender no balé contemporâneo. Uhum. Eu, passando um dia pela Rua 15, no calçadão aqui de Curitiba, eu vi um grupo de flamencos se apresentando na rua. Eu falei, gente, é o pessoal do filme. Eu vou lá ver quem que é esse pessoal. Eles estão aqui em Curitiba. E daí o pessoal tava com castanhola e tava com tablado. Na verdade, eu não sei direito de qual grupo que era. Mas eu me informei que aqui em Curitiba tinha flamenco. E o meu médico deixou eu fazer flamenco, porque daí a lesão, eu não ia ter problema, porque não é alongamento, é mais encurtamento. Então, ok, pode fazer o sapateado. E aí eu fui procurar. Então, aqui em Curitiba, nos anos 90, tinha pouco lugar para fazer flamenco, né? A gente tinha os tradicionais, Lamorita e Santana, a gente tinha o Luiz Marinho, a gente tinha Carmen Romero, tinha o Centro Cultural, o Grupo em Grupo Ritano, mas eram poucos grupos assim que a gente podia fazer. E eu, na condição de estudante universitária, tive que optar pelo lugar que fosse mais em conta. E aí eu fui fazer no Sesc Centro com a professora Aline Jambay. Na verdade, era uma mistura. Aline Jambay. Tá. Jambari. Jambay, com Y no final. Jambay. Isso, Jambay. Era uma mistura de dança espanhola com flamenco sevilhana, dança cigana. E aí, durante esse ano, então, né, que eu ainda estava descobrindo, ainda estava buscando pela linguagem do flamenco, eu fiz com a Aline Jambay. Eu até achei uma foto, Ricardo, desse momento. Olha só, a Aline é essa no centro. Que máximo! Eu tô aqui desse lado. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Aqui, ó. Eu tô aqui. Sim. E a minha grande amiga, Maria Cecília, tá aqui. Hoje Maria Cecília tá na Espanha. E ela não dança, mas ela tá lá na Espanha. Esse vestido aqui, Ricardo, era feito de popeline. Com essas mesas. As mesas eram feitas daquele tecido de forro de cortina.
Sim. Gente, fazer um parênteses aqui, que o que ela está falando é importante. Miriam está falando uma coisa, Maria, que é o seguinte, nos anos 80, ninguém usava malha de espécie alguma. A gente usava popeline, que é, vamos dizer assim, a mãe da tricoline, tecido que é muito comum hoje, né? Então, a popeline tinha de tudo, várias estampas e cores, era um tecido hiper acessível, barato, né? Então, nos anos 80 até meados dos 90, era esse tecido popeline. O que ela está falando é super importante. Porque hoje a gente acessa a viscolaicra, lycra, liganete, suplex e por aí vai, né? Salvação. Salvação, porque a gente ficava uma hora para passar um vestido desse. Era muito. E ele fazia nossa, um engruvinhado ali que era difícil de alisar. Eu sei que o povo é guerreiro, né, Ricardo? O povo é guerreiro. Sim. Bom, mas aí essa época eu ainda estava tentando encontrar o flamenco, e aí eu fiquei pouco tempo ali na Aline Jambai, e logo depois eu fui procurar outros lugares, eu e minha amiga Maria Cecília, fomos procurar outros lugares. Daí eu encontrei uma academia, que eu não sei se existe ainda hoje, chamada Semicírculo, que fica no Bom Retiro, aqui em Curitiba. E quem dava aula nessa academia era um professor, não me lembro do sobrenome, até tentei procurar, não achei, mas era o professor William. E eu achei muito interessante quando eu fui fazer uma aula experimental, porque era um homem dando aula. Então, aquela diferença entre uma mulher dando aula, que daí presta mais atenção nos braços, nas mãos, no vestido, quando eu fui fazer com o professor, ele prestava mais atenção no sapateado, no ritmo, né, na força. Então, eu achei muito legal, assim, ter feito de um jeito e depois começar de outro. Sim. Mas também o professor ficou pouco tempo na academia, e aí chegou a professora Renata Candelotti, que eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu cheguei a fazer um pouco de aula com ela, e com o Murilo da Roz, que era o guitarrista, que também ficava junto acompanhando as aulas, né? Isso ainda no final dos anos 80. E isso já era 94, mais ou menos. Tá. 94. Depois eu fiz um curso ainda com a Cíntia Ruela. Cíntia Ruela morava aqui em Curitiba nessa época, fazia vários cursos, dava aula na Estúdio D, né, que era uma academia muito grande de balé que tinha aqui. Então eu fiz cursos com a Cíntia, depois ela também foi embora, cresceu super. E aí também fui ficando sem opção, porque daí a Renata também parou de dar aula na Semicírculo. E naquele final de ano, eu fui assistir a uma apresentação de várias escolas de dança, de academias e tal, e eu assisti a Pilar Gonzalez dançando com a Kátia. E eu falei, gente, que pessoa que é essa? Aí fui conversar com a Pilar logo depois da apresentação, e ela me falou do Centro Espanhol, né, que ela dava aula no Centro Espanhol. Eu falei, vamos então, eu e Maria Cecília, fazer aula lá no Centro Espanhol. E aí lá de 95 até 2001, quando eu fui embora de Curitiba, eu fiquei no Centro Espanhol. Então lá eu passei pela Pilar Gonzalez, a Kátia Simões também dava aula lá, a Tiari Gonzalez, que é filha da Pilar, chegou a me dar algumas aulas. E depois assumiu o Aurélio Baggio, que está até hoje, né, na frente do Centro Espanhol. Então, eles fazem as apresentações no Guaíra, no Festival Folclórico e de Etnias, que acontece sempre em julho. Então, esse festival é muito interessante, porque cada dia é um país. Então, tem o dia do folclore português, do folclore ucraniano, do folclore polonês, alemão, e tem o do espanhol. E o espanhol daí é dividido em 3 partes, porque lá no Centro Espanhol não tem só flamenco, tem também o galego e o aragonês. Então, é muito, muito bom. Isso. Várias regiões, né, da Espanha. Mas é muito bom para a gente conhecer a cultura, né, e ter essa imersão na cultura, não só na dança e na cultura. Só que
lá no Centro Espanhol não tinha guitarrista ao vivo, então a gente fazia com música mecânica mesmo, era fita cassete ainda. Depois chegou o CD, né? E o que a gente para ensaiar era aquilo. Eram aquelas músicas, quando alguém ia para a Espanha, trazia alguma coisa, trazia... Vamos fazer uma pausa. Peraí. Você está no Centro Espanhol. Vamos voltar para o Centro Espanhol já já. Vamos voltar um pouquinho nesse tempo aí, lá com a sua primeira professora. Eu queria saber se você fazia muitas apresentações. E com os outros professores que você falou também, se você fazia muitas apresentações, né? Se nesses professores anteriores alguém trabalhava com música ao vivo ou se era com música mecânica. Então tem duas perguntas. As apresentações com os outros primeiros professores e a questão da música. Tá. As músicas eram só com fita mecânica, só com fita cassete. Fita cassete. Não tinha, depois veio o CD, não tinha com música ao vivo. A única vez que eu fiz uma experiência foi lá no estúdio, no Semicírculo, com o Murilo da Rosa e a Renata, mas também foi só aula e muito pouco tempo. Então, a apresentação sempre com a fita cassete. Mecânica. E as apresentações a gente fazia em todos os lugares, né? Então, nessa foto que eu mostrei, a gente está lá no Parque Bacaxeri, por exemplo. E aqui na foto, a gente está bonitinha, posando. Só que nesse dia a gente dançou em cima do caminhão. A prefeitura levava o caminhão, era um projeto itinerante, cultural da prefeitura. Bem baby, né? Isso, E eles levavam o caminhão no parque, vamos dançar. Então ia todo mundo dançar, tinha música, tinha teatro, algumas esquetes também lá em cima do caminhão, e nós vamos dançar no caminhão. Então, assim, hoje chamava... Como é esse caminhão, menina? Me conta. Ele baixava a parte assim, ou era a parte de trás? Tinha um tablado? Como é que era? Era um negócio que a gente era como se o palco fosse a carroceria do caminhão. Sim. E aí era tudo aberto na frente e a gente entrava pelos fundos do caminhão como se a gente estivesse subindo com as carnes e fosse colocar dentro do caminhão frigorífico, assim. Só que ele abria aquela parte da frente e aí aparecia a gente. E ali era o palco, ali era o tablado. Gente, que interessante. Vivências, olha. O que passava na cabeça? Será que eu vou escorregar nessa fresta? Vou enroscar o sapato? O pessoal vai ver a minha calcinha, porque eu tô lá em cima, com uma saia enorme rodada, né? Então, assim, as apresentações, a gente, além do nervosismo da apresentação, passava um monte de coisa pela nossa cabeça, né? Mas a gente fazia muita atividade em escolas também. A gente apresentava muito em escolas públicas. Então, para mostrar o flamenco, para divulgar a arte, né? Então, a gente fazia muitas dessas apresentações. E no Centro Cultural, no Centro Espanhol, aí a gente apresentava muito lá no Centro Espanhol mesmo, porque lá eles tinham uma cozinha, um restaurante, né? E eles faziam festas de São Firmino, festas específicas, né? Datas comemorativas da Espanha. Então a gente dançava muito lá, mas também a gente dançava em outras festas. Eu lembro que a gente dançou uma vez aqui no Teatro da Caixa, tem a Caixa Cultural que fica bem no centro da cidade, e a gente chegou, era lançamento de algum livro, alguma coisa assim. E a gente chegou para dançar aquela coisa maravilhosa. Nossa, onde é que será que a gente vai dançar aqui no Teatro da Caixa? Não, é aqui mesmo que vocês vão dançar, aqui no saguão. Mas como assim? No mármore? É aqui no mármore. E não tinha tablado. Então, pensa na gente escorregando e fazendo sevilhana, e escorregando e girando. Então, assim, onde tinha... Já fiz isso. Eu sei como funciona. Sei como funciona. É assim. De chegar no ambiente... uma ilustração disso que você está falando. É uma vivência, para mim, foi meio complicada. Porque era aniversário de um pai, de um chefe de família, que viveu 6 anos em Madrid, frequentou os tablados, ele queria uma apresentação de flamenco de 20 minutos, levei as alunas e pedi um tablado, pelo menos de 1,5 por 2 ou 1 por 1, alguma coisa que fosse assim, para poder a gente fazer a evolução em volta, o sapatear entrava ali.
Mariana, quando chegamos lá, você sabe o que era o tablado? Aquele madeirite, tapume de obra. Eu olhei assim para as meninas, eu tirei delicadamente, eu falei, depois eu explico. Sapateamos no mármore. Então eu sei bem o que é isso. Terrível. Chega na hora, não tem o que fazer. Então, vamos lá sapatear no mármore. Mas é muito bom porque a gente vai pegando esses traquejos, né? E aí você dança em cima do caminhão, você dança no mármore, dança em um por um, num lugar que não tem lugar para dançar e vai adaptando. Ou seja, a gente A gente leva... entende nessas, eu não vou dizer roubadas, porque a gente não pode dar tanta culpa para quem está chamando, porque realmente não conhece. Faltou, de repente, na nossa parte como artista, especificar por quê e para quê, né? Então, assim, a gente entende o poder do nosso esforço numa sala de aula quando a gente está tentando tirar som de um sapato em cima de uma madeira, né? Ali a gente entende por quê, porque a gente acaba trabalhando com música e você associa a música ao seu sapateado. E você está num lugar que não tem som do seu sapateado. E aí? Né? Algumas opções se perder realmente, fazer o improviso, sapatear com mais força para ver se o sapateado sai, que isso é o que machuca as articulações e tudo mais, ou apenas entender aquele ciclo musical. Tem sapateado, eu estou fazendo, mas não estou escutando. Não tem outra saída. Né? Então, trazer essas experiências serve como uma lição para entender o quanto que o trabalho em sala de aula é fundamental que a gente saiba sapatear com clareza, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer colocação. Você tem que entender que cada elemento do pé tem um determinado som que você vai trabalhar volume em função do que você quer fazer, né? É muito importante isso. Não é legal, mas é importante. A gente faz uma resiliência com isso, né? Pelo menos a gente está divulgando o flamenco, né? Isso. Eu digo para as minhas alunas que a gente aprende muito nessa hora, a hora que a gente está lá no palco, que não dá para... que errou, tem que improvisar, tem que fazer um carão, tem que parar um pouco, escutar a música, ver onde é que está para poder voltar no ritmo. Então, a gente aprende bastante nessa ida para a linha de frente, né? Para a apresentação. Vamos para o Centro Espanhol. Você está lá com a Pilar, né? Se eu não me engano. Pilar Gonzalez, a filha. E ali vocês faziam atividades nos momentos festivos, provavelmente o calendário espanhol, né? Como ali pegava norte e sul, pegava os principais calendários dessas regiões, né? Hispanidad, as festas católicas dos santos da cada região, né? E ficava preso ali dentro ou vocês iam para fora também em outros lugares? Não, a gente saía também, a gente participava... bom, a gente ia para onde chamavam, né? Algumas festas temáticas que aconteciam na prefeitura, ou então em alguma escola. A gente chegou a participar do Festival de Dança de Araxá. Saímos daqui de ônibus, andamos não sei quantas horas para Araxá, mas eu nunca tinha ido para a cidade de Araxá, Minas Gerais. Achei linda, maravilhosa. Conhecemos o Museu da Dona Beija. Fizemos o maior turismo na cidade, apresentamos também lá. Então, assim, coisas boas que a dança vai nos proporcionando, né? E o flamenco vai permitindo que a gente conheça. Então, a gente fazia... Só que a gente não participava de festivais que fossem competitivos. A gente participava de era uma mostra de dança mesmo, sem fazer a competição. E quando eu saí do Centro Cultural, do Centro Espanhol... Centro Espanhol. Eu falo Centro Cultural porque eu fiquei muito tempo em Umuarama, que era Centro Cultural, mas a gente vai chegar lá ainda. Quando eu saí do Centro Espanhol em 2000, estava começando uma parceria do Centro Espanhol com o Murilo da Roça, que é o guitarrista, que inclusive continua até hoje com eles. E a Andréia, que dançava junto com a gente, estava começando a cantar. Hoje é a cantaora oficial também do Centro Espanhol. Então, assim, é muito legal. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre quem cantava. Andréa, você sabe, lembra o sobrenome? Andréa Gutierrez.
E ela canta até hoje. Então, ela sai, acho que ela até saiu da posição de bailaora e ficou só como cantaora. Mas foi muito bacana, porque isso o flamenco, quando eu cheguei no flamenco, cara, saindo do balé clássico, de uma estrutura muito rígida, o que me chamou muita atenção no flamenco e me fez ficar pela paixão é a liberdade, porque no flamenco a gente pode experimentar. Então a gente pode entrar por uma porta, que nem eu entrei pela porta do cinema, nunca tinha visto, e fui para o flamenco depois fazer aula de dança. A Andrea entrou como bailaora, hoje ela é cantaora. E as coisas vão se misturando e nada impede de ser as duas coisas também. Então eu acho isso muito bacana, né? Porque possibilita a gente desenvolver aquele lado que a gente mais tem afinidade, ou que a gente quer no momento, porque isso também depende do momento. E é democrático, porque todas as pessoas podem participar, no balé não. Tem um modelo meio... Tem uma figura específica e, assim, raramente você tem liberdade de mostrar a tua essência. Você tem que ser igual a todo mundo. É uma escola, né? Tem esses parâmetros de trabalho. Exato. Dança étnica, na verdade, você dança em grupo, sim. Até as mesmas coreografias, mas cada um expressa o seu jeito. Essa é uma das, vamos dizer assim, das maiores características da dança étnica. No caso do Flamengo também, você tem uma companhia com 30 bailadores, você vai ver lá, é a mesma coreografia e 30 fazendo diferente. Né? E é lindo. E é lindo. Não é? Exato. Maravilhoso. Então, isso para mim foi assim uma liberdade, assim, né? Abrir os horizontes daquilo que eu tinha como referência mesmo. Mas o balé foi a minha base. Eu entendo que eu no flamenco sou do jeito que eu sou porque eu tive o balé clássico. Talvez eu fosse diferente no flamenco se eu não tivesse. Então, as coisas vão se complementando e é tudo fases da vida, né? E eu acho que a minha fase do balé passou e a fase do flamenco. Mais ou menos assim. Então, é muito legal ver essa diversidade, né? E essa liberdade, essa democracia. Bom, daí o meu tempo de centro espanhol foi interrompido em 2000, porque eu já tinha terminado a minha graduação de engenharia civil, estava fazendo mestrado em engenharia ambiental, e aí fui fazer um sanduíche na Alemanha, por conta do meu mestrado. Só que parei um pouquinho ali antes, na Espanha, ninguém ficou sabendo. E aí, fiquei 15 dias na Espanha, entre Madrid, Sevilha e Córdoba, para ver como era mesmo aquela questão. E olha, foi a maior experiência que eu já tive, porque a gente ouve flamenco na rua, pessoas passeando, andando na calçada e cantando, porque estão ensaiando ou vão entrar numa escola. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa, muito forte para mim. Eu andando em Córdoba à noite, parecia que eu tinha morado lá. Eu sabia para onde que eu tinha que ir, onde que eu tinha que virar. Uma coisa meio mística, assim, né? E eu falei, não, esse negócio é forte, eu tenho que ficar aqui. Com quem você fez aula lá? Não, daí na Espanha eu não fiz aula, porque eu tinha que cumprir um cronograma. Foi muito ruim nessa parte, mas eu só fui mesmo de espectadora, de ouvinte. Assim, tenho certeza que era isso mesmo, né? É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive que defender minha dissertação, mudei de cidade, enfim, aí já eu finalizei essa minha fase, que eu chamo de fase da minha formação. Né? Aquela primeira fase eu estava ainda procurando, quando eu cheguei no Centro Espanhol, eu chamo essa fase aí de 95 até 2000, 2001 como sendo a minha formação. Porque daí eu fui embora de Curitiba para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E fui dar aula, porque não tinha ninguém que desse aula em Presidente Prudente. Eles nem conheciam esse negócio, mas o que é isso? Que dança que é essa? Então, assim, foi uma fase em que eu fui me formar como professora. Apesar de eu não ter a bagagem que eu deveria ter para ser professora. Mas era o jeito de eu me
Muitos de nós, nessa década, que veio da geração 80 e pega o princípio de 90, muitos de nós foi dar aula sem nenhum tipo de preparo. Não existia nenhum tipo de formatação para dar aula. A gente acabava copiando os nossos mestres, né, nossos professores, inserido uma pitada de alguma coisa que a gente achava que estava legal para fazer a diferença, mas ainda não tinha esse conceito de escola que a gente tem hoje, né? As coisas hoje estão muito bem arrumadas. Não vou dizer que é uma escola, porque é muito complicado você dizer que eu sou formado em, né? Na Espanha, você só ganha um título lá de tamanho importante se você passar pela escola de dança. Você tem que fazer todas as danças espanholas, né? Conservatório de dança, lembrei o nome. Então, assim, e no mundo inteiro, igual aqui no Rio de Janeiro, ninguém faz uma escola, uma faculdade de samba para virar sambista e ir para passarela, né? As danças populares, muito raramente, entram no circuito universitário, a não ser quando algum componente ali daquela estrutura leve curiosidades e desperte, como é o caso de guitarristas que levam para a escola de música, né? Alguns colegas que fizeram faculdade de dança e voltam para fazer pós-graduação, mestrado em sério, o Flamengo ali no meio. Então, a maneira que hoje a gente tem de acessar esses meios acadêmicos é através desses colegas. Mas na nossa época não tinha essa estrutura, né? Salvo quando a gente pegava algum professor que tinha uma outra formação, como é o seu caso, né? Você deve ter feito algo parecido com a minha professora, de pegar alguns conhecimentos do balé e adaptar na necessidade do Flamengo. Então você acaba criando uma própria metodologia, que hoje Sim. cada um já tem a sua, né? Então a gente vem de um período que não existia isso. A gente era autodidata, né? Errava sem saber que estava errando, mas com o coração deste tamanho, porque era arte flamenca. Né? Exatamente. É exatamente assim. Quando eu fiz o Centro Espanhol, a gente até tinha duas coreografias da Yara Castro. O Garrotinho e o Tarantos, que a gente fazia no Centro Espanhol, eram dela. Então, assim, vinha alguém de fora, fazia uma oficina, né, deixava um baile, e aí a gente aproveitava aquele baile, depois a gente destrinchava aquele baile. A gente usava aquele garrotinho dançado de várias formas. Então, você faz a primeira parte, o outro faz o meio, o outro faz o final, põe chapéu, põe colete, muda a roupa. É sempre a mesma estrutura, a mesma coreografia, né? Então, a gente ia fazendo essas alterações. E daí, quando eu fui para o Presidente Prudente, eu levei essas coisas. Então, tinha o Amor Brujo, da Pilar Gonzalez, tinha o Garrotinho Tarantos, da Yara Castro, tinha outros tantos do Aurélio Baggio, que era o professor que ainda continua aqui no Centro Espanhol, e aí a gente foi levando e fazendo essas etapas. Tinha sevilhanas, que dá para fazer uma infinidade, né, de coisas, rumba flamenca. Então, assim, a metodologia que eu vejo hoje já é bem diferente daquela que eu ministrava. Hoje começa com tangos e com letras e com ritmo e palma. Naquela época eu começava com rumba flamenca, sevilhana, que era mais ou menos uma coisa parecida com o que a gente tinha aqui na América Latina, que era, né, mais solto, para a pessoa poder entender onde que a gente ia chegar dali um tempo, se conseguisse, né, ficar ali. Então, era mais ou menos assim que a gente organizava. A gente usava então, muito paus festeiros, né? Antigamente se fazia uma divisão muito forte de flamenco erudito e flamenco comercial, que chama de flamenco raiz. Comercial você tem que levar sevilhana, rumba, tango, alegria, fandangos de ueva, tanguilho, né? Buleria. Se sobrar tempo para um solo, faz um assolear, né? Algumas coisas muito raramente uma seguirija, porque eram coisas que não chamavam atenção, precisava de algo que realmente despertasse, né? Isso remete, inclusive, como o flamenco surgiu, né? Os artistas se trajavam de andaluz para, no meio daquele show de copla dos cafés, apresentasse o número de flamenco. O que é isso? Né? Então, passam-se as décadas, mas o ciclo se repete. Então, a gente se reinventa nessas histórias todas, né? O que muda
como você acessa esse conteúdo e como esse conteúdo está mais elaborado e organizado, né? É outra coisa, muito mais fácil no mundo de hoje do que na nossa época. Nossa! Bom, naquela época, em Presidente Prudente, nos anos 2000, de 2001 até 2007, mais ou menos, eu até peguei aqui, eu tinha esses tipos de CD, assim, ó, que a gente comprava naquelas banquinhas da americana. E aí, o que a gente conseguia eram esses, tipo assim, esses DVDs que a gente comprava em série, né? Chegava na Americana, estava aquela banquinha de R$5,50, R$9,90, com um monte de coisa, e essas coisas de flamenco que ninguém queria. A gente aproveitava para comprar. Ninguém dava valor, né, Maria? Era assim os precinhos. Eu tenho bastante coleção também, que tem algumas coisas muito interessantes. Se você for comprar, você tem que dar um rim, né? Mas eu tive uma sorte tão grande, uma aluna minha que viajou para Vigo, Vigo é norte da Espanha, e ela casou e tudo mais, e me mandou de presente toda uma coleção. São 30 DVDs que ela comprava na banca de jornal para estudar lá, achando que quando voltasse ia continuar. 30 DVDs com um livreto cada um fascículozinho, que fizeram 2 volumes para contar a história do Flamengo. Olha só. Não para você que eu vou casar, vou viver minha vida, não vou voltar mais para dança. Isso não me serve. Eu falei, quanto que eu te devo? Nada. Eu comprava isso por, sei lá, algo que vai ver assim, uns R$4, R$5 hoje, entendeu? Mas que hoje vale um rim. Exato. Vale um rim, né? Vale. É produto de colecionador, né? De colecionador. Mas na época era o que tinha pra gente estudar. E aí vinha com o solo compás, porque daí vinha com o DVD e o CD. Aí vinha com a coreografia e a música de solo compás, e era o que a gente conseguia desenvolver ali. E mais, dava para você fazer uma edição e montar uma coreografia de acordo com a sua necessidade dentro daquilo que era ofertado dessa coleção, né? Foi ainda dá para fazer isso de vez em quando, né? Quando a gente não consegue um músico, por qualquer razão que seja, a gente volta lá para os anos 2000, cata, repertório, vamos ver o que encaixa com qual. O bom dessas coleções é que a maioria deles é o mesmo músico, o mesmo cantaor. Então você tem o tom da guitarra igual, né? Uhum. É o mesmo timbre. Então dá para você, por exemplo, fazer uma soleá, botar a escobilha de soleá, a outra letra, faz a escobilha, pega a soleá por buleirias daquela mesma coleção, coloca uma letra ali. Dá para você fazer a montagem numa boa, você fazer o palo inteiro, o baile inteiro ali, perfeito, né? Então, assim, era um recurso que a gente tinha. Cabe aqui dizer, acho que todos vão concordar comigo, que quando a gente tem acesso a um guitarrista e a um cantaor, né, as aulas tomam uma outra dinâmica, porque o processo de aprendizado ele pode ser um pouco mais difícil nesse sentido, porque a música mecânica vicia a gente no ouvido. Por outro lado, a gente cresce com mais consciência com música ao vivo, né? Então é sempre importante frisar que nem todos artistas como você, eu tive pouco acesso à guitarra aqui onde eu vivo, a gente não tem condição, né? E lembrar que guitarrista, vou fazer a defesa deles, não é CD. Guitarrista é um músico que também precisa ganhar. Então, raros são os guitarristas para uma questão de coleguismo, porque já está há anos com o mesmo grupo, não cobra nada, mas eles precisam ser remunerados. São artistas como nós, né? Faço aqui a defesa, porque às vezes a gente escuta muito aluno, nós tem que pagar, para que pagar, né? Então, assim, e a nossa época, quando tinha guitarrista, era para fazer o show. Então você ensaiava para fazer o show. Não tinha aula com guitarra. Né? Exato. Graças a Deus, e essa abertura da Capitania dos Portos quebrou seu tratado de Tordesilha. A maioria dos profissionais compreendem o quão importante é ter um guitarrista. Gratos somos nós quando o guitarrista ainda canta, né? Porque quebra bastante o nosso galho. Nossa. Né? E os colegas que dão aula que ainda conseguem cantar, que aí eu tiro meu chapéu para eles.
Né? Não adianta mais, não canto. Vamos lá. É difícil. Difícil. Deixa eu ver se eu não esqueci. Eu fiz um roteirinho aqui, Ricardo, para eu não esquecer e não esquecer de algumas coisas que eu achava que eram importantes. Acho que até agora não. Bom, lá em Presidente Prudente, então, eu dava aula numa academia que chamava Balé e Companhia e dava aula num clube chamado Tênis Clube. E nessa época de Presidente Prudente, nasceram meus 3 filhos, de duas gestações, porque a segunda gestação foram gêmeos. E aí, eu vou te mostrar uma foto, porque eu gostava... Esse aqui é o grupinho lá de Presidente Prudente, um grupo pequeno, né? Mas aqui eu estava de 8 meses do meu primeiro filho, do Augusto. E dançando. Só que eu dançava assim, ó, descalça, pé todo inchado, mas dançava e estava com as alunas ali, né? E dessa época que ainda tem a Vanessa Rezende, que mora em Presidente Prudente, ainda divulga o flamenco lá, de vez em quando ela faz umas apresentações. Hoje lá em Presidente Prudente tem o Centro Cultural da Matarazzo, que era a antiga fábrica, foi transformado em Centro Cultural, então a Vanessa faz uns projetos muito bacanas ali em Presidente Prudente. Mas eu fiquei pouco tempo também em Prudente. E aí, em 2007, eu fui para Maringá, porque eu, na vida de professora universitária, e lá em Presidente Prudente eu trabalhava numa escola particular, eu queria fazer concurso público para entrar numa universidade pública, né? Para ter a segurança. Então, eu fiz o concurso como professora temporária na UEM e fui morar em Maringá. Em Maringá, eu comecei uma outra fase de como professora por projetos de extensão. E essa é uma coisa muito bacana de se comentar, porque eu não sei se existem outros projetos de extensão de universidades, né? Hoje eu estou no Instituto Federal do Paraná, que trabalha na mesma metodologia, mas que dê aula de flamenco, porque o projeto de extensão é aquele que a gente leva para a comunidade. Então, não é cobrada mensalidade, às vezes a gente consegue patrocínio para as viagens, patrocínio para figurinos. Então, na UEM eu fiquei 2 anos como professora temporária, tive um grupo pequeno também de dança e toque de castanhola. Conheci o Michel Cassim nessa época, que é de Londrina, mas que dava aula no Regina Mundi, né, e alguns dias assim da semana, agora eu não me lembro, mas tive contato com ele nessa época. De Maringá, eu passei na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na UTFPR, em Francisco Beltrão, uma cidade pequena no sul do Paraná, fria, fria, fria. Falei, meu Deus do céu, vou eu pro frio, né, porque eu não gosto de frio. Eu sou lá do norte do Paraná, do Terra Vermelha, vou lá passar frio. Mas em Beltrão eu fiquei pouco tempo também, porque daí surgiu uma oportunidade. Lá em Beltrão também tive projeto de extensão por 6 meses de dança flamenca. E aí, uma única apresentação, um grupinho super pequeno. Mas daí eu passei no concurso do Instituto Federal do Paraná em Umuarama. E aí eu inaugurei essa fase de 10 anos em que eu estive à frente do Grupo Arte Flamenca em Umuarama. E aí, ali em Umuarama, a gente desenvolveu, além da dança flamenca, outros projetos para divulgação do flamenco de forma paralela, que se complementavam. Então, eu sempre quis retomar a questão do cinema. Então, ali em Umuarama, eu tinha um projeto de extensão que chamava IF Pipoca, que era para as crianças, e Cinearte, que era para adultos, né? Filmes de arte, filmes não comerciais e filmes de dança flamenca. Tinha o projeto de rádio, chamado Arte Flamenca, numa rádio educativa de uma universidade particular, mas feito por uma fundação. Então, toda quarta e sábado tinha um programa ali de 30 minutos, em que eu tocava 6 músicas de flamenco, ou de músicas influenciadas pelo flamenco, ou que influenciaram o flamenco. Então, assim, não era só flamenco, tinha música indiana, música árabe, música judia, depois tinha salsa, rumba, que são os influenciadores, e aí eu contava um pouco da história da música, do artista, do ritmo, da gastronomia, da geografia. Então, era um programa assim meio comentado, é um estilo de programa de rádio educativo, né? Que a gente tem que ter ali uma conversa e dar a introdução para aquela música e explicar algumas coisas. E, paralelamente, então, com o grupo de dança, eu tinha um
grupo de estudos teóricos. Então, a gente também se reunia de quarta-feira à noite, sentado numa carteira, numa mesa, eu como professora, todo mundo fica sentado, no final a gente faz prova, eu vou dar nota. E a gente fazia estudos teóricos do que elas quisessem. Quem quisesse também podia falar, ó, eu queria falar sobre tal assunto, posso no próximo encontro? Pode, vai lá, a pessoa fala sobre aquilo. Então, também foi uma maneira de eu estudar mais um pouco a história, a teoria, os ritmos, né? E poder também conhecer coisas que até então eu não tinha conhecido. Então, foi muito bacana, assim, esse aprofundamento na teoria. E como dança, a gente, então, tinha o grupo Arte Flamenca, e a gente tinha outros 2 grupos irmãos, que eram a área de forró, professor de forró, e Deusas do Ventre, que era de dança do ventre, também como projetos de extensão do Instituto Federal do Paraná, e a gente juntou tudo isso na Companhia de Dança e FPR Schubert. Schubert porque o nome do Centro Cultural de Umuarama é Schubert. E ali a gente fazia e acontecia, porque o teatro, como o espaço era cedido para nós, então, assim, o Instituto Federal entrava com os professores e o Centro Cultural entrava com a estrutura física. Então, a gente tinha uma sala de dança com tablado, porque foi organizado para isso quando a gente começou o projeto, com tablado, com espelho, com som, né, de DVD, pendrive depois, com tudo que precisava. E aí a gente tinha o teatro à disposição, Ricardo. Olha que riqueza, porque a gente podia ensaiar na sala e passar no teatro. Então, quando a gente tinha apresentação, não era um teatro que a gente nunca tinha visto, era a nossa casa, era onde a gente ensaiava. Tinha, né? Tinha a sala de aula e tinha o teatro, gente. O que mais? Tinha tudo. Uma parceria fantástica mesmo com o Centro Cultural, com a Prefeitura. Sim, claro. E aí a gente desenvolveu muita coisa ali no Umuarama, né? Começando em 2010. Então, a gente, por exemplo, participou da primeira vez que a gente foi para a Feira Flamenca, lá em São Paulo, com a Débora Nefuzzi e a Carol, foi em 2013, com um ônibus do Instituto Federal, com diárias e alojamento pagos pelo Instituto Federal. Então, a gente pagou a inscrição e alguma coisa ou outra, mas o Instituto proporcionou isso, não para um grupo grande, né? A gente foi com um micro-ônibus, então, agora eu não vou saber quantas pessoas, mas 15 pessoas, pelo menos, conseguiram participar dessa Feira Flamenca. Se eu não me engano, era a 5ª Feira Flamenca que a gente participou. E isso também abriu, assim, a nossa visão, porque eu já estava há muito tempo sendo professora de flamenco, com aquela formação que eu tinha tido aqui em Curitiba nos anos 90, sem guitarrista, sem cantor, sem cantaor, e aí chega na Feira Flamenca, né, aquele mundo, aquela infinidade, aquele universo flamenco, falei, gente, que riqueza. Então, voltamos para o Umuarama, e em 2014, a gente fez um espetáculo só de flamenco. Até então, a gente não tinha conseguido fazer, a gente juntava os grupos irmãos de dança, né? Mas aí em 2014 a gente estreou Carmen, Os Amores de Carmen. Em homenagem à minha professora, meu Luzinete Perezin, lá de 1988, que passou o filme Carmen para mim quando eu estava na 7ª série. Então, veja, depois de tanto tempo, a gente consegue fazer um espetáculo. Nessa época, Ricardo, o grupo tinha 100 pessoas trabalhando. Em palco. E o grupo de dança flamenca de Umuarama é um grupo enorme. E a divulgação que a gente tem também lá em Umuarama é muito grande. Tanto que o Instituto Federal do Paraná, como a cidade é pequena, e o Instituto chegou em 2010, as pessoas não sabiam o que era o Instituto Federal do Paraná. Daí a gente falava, é onde tem a dança flamenca. Então eu sei, porque a dança eu já vi no caminhão, já vi lá na praça, já vi na escola, já vi no teatro, a gente conseguia fazer bastante divulgação do flamenco e do Instituto Federal também, né? Então a gente montou Carmen e olha só, o Léo Santos é do Toureiro. O Léo Santos hoje é professor da Dança dos Famosos, aí no Rio de Janeiro. Então ele
ele é de Umuarama, saiu, estudou lá nos Estados Unidos, se inscreveu para a Dança dos Famosos e hoje ele não seria mais toureiro, né? Ele já está em outra... Ainda bem que naquela época era ainda o Léo Santos, da Academia Trainer, que ajudava a gente ali a fazer as coisas que a gente queria e se divertia junto com a gente, né? Mas foi, assim, uma época muito rica, essa de a gente ter o contato com a Feira Flamenca, né? E com o pessoal que coordena a Feira Flamenca. E em 2014, a gente voltou para a Feira Flamenca, isso foi em 13. Depois, 14, a gente voltou para a Feira Flamenca e daí a gente assistiu a palestra com o Juan Verrilhos. Não sei se é assim que fala. Juan Verrilhos? Verrilhos? Aquela palestra chamada Quatro Emoções Flamencas. E aí, nossa, ficamos assim, deslumbrados com a riqueza que ele trouxe de informações sobre as quatro emoções flamencas, e que depois ele escreveu um livro, né, e divulga isso. E chegamos em Umuarama, vamos fazer mais um espetáculo, gente. A gente vai apresentar o Carmen amanhã, só que daí a gente já está pensando no outro espetáculo. Então, em 2016, a gente estreou Emoções Flamencas, que foi um romance, um teatro-dança. Um romance, né, em 12 capítulos, porque o 12 para o Flamengo é importante, de como que o Flamengo foi formado. Então, esse espetáculo foi assim, tem no YouTube, depois se o pessoal que está assistindo aí quiser dar uma espiadinha lá. Só um minutinho. Ó, você vai deixar essa dica depois lá na Penha, no comentário da gravação sobre Emoções Flamencas. Gente, para quem não sabe a importância do 12 no Flamengo, como a gente rala para compreender esse 12, né? 12 é uma estrutura musical, que os músicos chamam de amálgama, né? Que é composto de duas partes com 3 tempos, né? E uma parte, uma, duas, 3 partes de 2 tempos, que no total dá 12. Então, para a gente entender isso, brasileiro, né, está acostumado com quaternários, 4 tempos, 8 tempos, tudo nosso é assim. Quando entra esse tal de 12 na nossa vida, né? E depois que a gente domina, a gente pensa assim, esse pessoal do jazz, do balé, de outras danças, não sabe o que é até 12 tempos, só sabe contar até 8. Então, o 12 para a gente é importante por conta do compasso, né? Existe uma gama de palos flamencos, de ritmos flamencos, que o compasso tem 12 tempos, entenderam? Agora, a importância do 12 para a gente. Não, eu subo escada contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou na feira pegar tomate. Goteira. Oi? Goteira. Você está assim, enxugando goteira no banho, tá? Tá com esse 7, 8, 9, 10, 1, 2. Carneirinho, quando não tem sono, o carneirinho pula 1, 2, o 3 é mais gordinho, 4, 5, 6 é mais gordinho. A loucura, né? Só quem é Flamengo entende isso, né? É só quem é Flamengo que entende. Tudo, qualquer sonzinho tem ritmo flamenco. E na feira, quando eu vou pegar laranja, tomate, ou é 6 ou é 12. Se eu pego 8, tá fora do compá, não dá. E aí, a gente escreveu o roteiro do Emoções Flamenca em 12 capítulos. Uma parceria fenomenal que a gente teve em Umuarama foi com a Marla Knapp, atriz formada em teatro. E por acaso ela mora em Umuarama, acho que porque ela gosta. Se ela tiver aí, um beijo, Marla. E aí ela fez toda a preparação dos bailarinos para fazer personagens, porque é uma coisa difícil. Desde do Carmen ela já tinha feito uma preparação, porque precisa, né, de uma coisa além da dança. E para Emoções mais ainda, que a história era mais elaborada. E as transições das cenas, a Marla fez com o teatro de sombras. Então foi uma coisa incrível. A gente não conseguiu fazer o teatro de sombras ao vivo. Mas a gente gravou, né? A gente conseguiu a cortina, a gente conseguiu gravar
as partes do teatro de sombra, e aí no meio das cenas, das transições, a gente projetava na parede do teatro. Então, assim, não tem, vai com o que tem, né? E o espetáculo ficou mais... O Flamengo, muitas das vezes, ele se enriquece de tudo que chega para ele, né? Mas se trabalhar com claro e escuro, já é Flamengo. É a base, é claro e escuro. Contraste, né? Uhum. Não tem muitas essas coisas, complicações. A gente vem de um estereótipo, que Flamengo é preto, vermelho, vermelho e preto. Você vai para o Teatro Iluminador, é Flamengo. Pá, chapa no vermelho. Queimou fotografia, queimou filmagem, né? Então, assim, fantástico. Não, e não é feio, não é ruim, não, Maria. Só o fato de estar trabalhando com sombra, isso é super Flamengo, é claro e escuro, acabou, tá ótimo. Né? Se viesse a mais, enriquece, mas a nossa base é claro e escuro. Sim. Uhum, exatamente. E a gente precisa das sombras faciais, né? Aquela luz que vem de baixo, a luz que vem de cima. Tudo que as outras danças não gostam. Nós amamos, né? De você virar assim, ter uma sombra que te pega aqui, sobre... Tudo isso para a gente é importante. Maravilhoso. Nossa, você falando aqui, eu viajando, montando a cena na minha cabeça. Maravilhoso. Eu queria você lá para ajudar a gente a montar os figurinos. Na época, a gente tinha muitas costureiras excelentes em Umuarama, assim, que se desdobravam para tentar entender como que era e faziam, Ricardo, assim, nossa, muito fofas São essas coisas. maravilhosas. Essas mulheres que não têm acesso à informação, né? Eu já briguei muito com muitas, mas elas têm o valor dela, porque eu, quando comecei a ser figurinista, foi por aí, né? Não ter o acesso à informação, delas criarem, dar um jeito de transformar aquilo o mais próximo possível da realidade. Essas mulheres merecem respeito, né? E acho que talvez por causa delas eu fui além, entendeu? Eu não sou tão diferente delas, eu apenas tive a coragem de ir mais adiante. Mas comecei como elas, me arriscando, né? Elas merecem respeito, porque sem elas, como é que você ia ter seu espetáculo? Exato. A gente não teria como fazer. Figurino para 100 bailarinos, onde é que a gente vai conseguir, né? E tantas cenas Exato. diferentes e tantas cores, tecidos diferentes, né? Então, assim, a gente sempre tinha no apoio muita gente. Era iluminador, era técnico de som, era as costureiras, então o pessoal da divulgação, sempre fazendo, né, a parceria com a gente, porque a gente não tinha como fazer uma divulgação na TV, nem na rádio, nem no jornal. Então, a gente mandava e eles faziam realmente a divulgação. Os espetáculos eram gratuitos, as aulas gratuitas, então, assim, movimentava bastante, né, a cena cultural da cidade. Então, esses dois espetáculos grandes, assim, que a gente fez, são espetáculos que eu tenho com muito carinho, assim, no meu coração, apesar de ter feito do jeito que foi feito, sem músico ao vivo, com a experiência que eu tinha tido, enfim, né? É uma forma de divulgar o flamenco e fazer com que outras pessoas se apaixonem. Maria, já escutei uma vez dizerem que quem trabalha com música mecânica não é flamenco, não sabe fazer flamenco. Eu engoli, respirei e voltei. Reclama com o Balé Nacional da Espanha, porque eles fazem com música mecânica. Diga para o Balé Nacional da Espanha que eles não são flamencos. E aí? Exatamente. Então, é o que a gente tem no interior. Isso. São Paulo, Rio, agora Curitiba, Porto Alegre. Então, é o que tem como fazer. Então, não tem outras formas. Mas tem uma história curiosa, eu esqueci de te falar. A gente virou pizza lá em Umuarama. Porque tinha uma pizzaria chamada Toca do Cascão, que eles gostavam, o dono, né, gostava do grupo, assistia o grupo e tal. E aí um dia
uma aluna, a Val Silva, foi lá conversar com ele e falou: você não faz uma pizza com o nome Arte Flamenca? Para a gente poder, né, homenagear o grupo. E ele fez. Então, você chegava no cardápio da pizzaria, tinha uma pizza chamada Arte Flamenca. Eu até anotei aqui, ó. Ela tinha lombo, tomate seco, azeitona verde, preto e manjericão. E ele ainda fez uma pizza doce. Uma pizza doce. Isso é a novidade. Não vi nenhum artista flamenco chegar a tanto, tá? Isso é novidade. O Flamengo chegar numa pizzaria e ter um prato com o nome dele. Isso é exclusividade. Ó. A toca do cachorro. E ele fez uma pizza doce chamada Sangria, que era com pêssego em calda, maçã natural e geleia de uva. Uma delícia, uma delícia. Então, assim, receita dada, agora o truque não vai dar, mas a receita está dada, hein? Da pizza salgada e da doce, é inspirado do Flamengo, hein? Tá dado. Isso mesmo, isso mesmo. E uma outra curiosidade que eu esqueci de falar, que em 2014, quando a gente fez o espetáculo Carmen, a Secretaria de Educação do município fez uma lei dizendo que no currículo do segundo ano do ensino fundamental, no conteúdo de arte, deveria ter, durante um bimestre, estudo da castanhola e da dança flamenca. Olha. Então, virou uma lei municipal e a gente ia nas escolas, Ricardo, a gente fazia palestra, mostrava para as crianças. Todas as escolas. Gente de outras cidades estão escutando isso que ela está falando. Segue o exemplo, por favor. Do Brasil, assim, por favor, né? Foi assim o máximo, né, de a gente poder fazer essa divulgação para as crianças, que realmente é quem vai fazer o flamenco depois, né? Quem vai estar dando aula aí daqui uns anos. Então, foi uma coisa muito, muito bacana. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar alguma coisa. Em 2017... Para quem não sabe, a gente dá uma ligadinha 1 dia, 2 dias antes para o convidado, faz assim, faz uma cola para não esquecer, tá? Aí o roteiro que vira, né? É isso que ela está fazendo. Quase todos, vou botar assim, 98% faz a colinha, né? Tem alguns colegas que acreditam na própria memória. Imagina, ser humano acreditar na própria memória, né? Depois que fez a entrevista, dá para fazer de novo, porque eu esqueci de botar aquela parte, tá? Então, todos os entrevistados fazem algum tipo de roteiro, alguns confessam, como a Mariana, outros, não, tá assim, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Né? Mas é isso aí, Maria, vamos embora, continua. Tá ótimo, tô adorando. Então, vamos lá. Em 2017, a gente montou um espetáculo que ficou maravilhoso, com música mecânica, flamenca, e para o pessoal se remoer, a gente chamou o espetáculo de misturança, porque a gente colocou em ritmos flamencos, a gente conseguiu algumas músicas de grupos que fizeram releituras de rock em ritmo flamenco. Olha só que louco. Por que eu comecei com essa ideia? Porque a gente achou Hotel Califórnia, do Gypsy Kings, né? A letra Hotel Califórnia, cantada no estilo de rumba do Gypsy Kings. E aí eu fui procurar outras coisas, nós achamos Sweet Child O' Mine, do Guns, a gente achou Nirvana, a gente achou Queen, We Will Rock You, aquela tan, que é super flamenca, né? Então, também fizemos uma coreografia com ela, e aí a gente foi fazendo essas brincadeiras, Yesterday, com o Pitingo cantando buleria, maravilhoso, e Nothing Else Matter, que é do Metallica, também em ritmo de buleria, do Adriano Lozano. Então, assim, nós montamos um espetáculo só de coisas que o público não, às vezes, nem conseguia identificar o que era. Nossa, que música que era essa mesmo? Porque a gente estava dançando flamenco, com chales, leques e chapéus, mas a música era do Guns, por exemplo. E aí foi muito curioso, porque em 2019, 2 anos, 3 anos depois, eu encontrei uma pessoa e ela falou assim, nossa, eu lembro de uma apresentação que vocês fizeram lá no teatro com a música do Guns N' Roses. Eu sou roqueiro, super metal, e eu gostei daquela apresentação.
Eu gostei do Mal Flamengo. sabe eles. Eu vou dar a dica para você, que você vai gostar também, já que você entra nessa vibe. Eu tenho lá meu pezinho lá no movimento punk, né? Mas existe um grupo, né, de um guitarrista, se não me engano, americano, chamado Flametal. Ele Vou botar. fundia heavy metal com flamenco. O Ben Woods morreu recentemente, mas em vários discos, vários CDs dele, tinha fusão do flamenco, né, de alguns palos do flamenco com heavy metal. Cara, fantástico. Fantástico. Também acho assim, mais difícil às vezes, porque você tem que, né, fazer não é mais difícil, mas é diferente, é ousado, é moderno. Então, eu acho que ficou muito bacana mesmo a gente ter achado. Entra em qualquer universo, qualquer um, transforma, né? Exatamente. Vai. Por isso que as pessoas precisam, mesmo a gente está assim, século XXI, né? Início do século XXI, tem que voltar lá no século XX e ver a trilogia do Carlos Saura, porque aquilo ali é o grande pontapé para tudo que a gente tem hoje, né? Essa linguagem, né? Essa trilogia fala de tudo isso. Transformação do profano no erudito, que é quando você pega a carne, né? É você pegar o erudito e passar para o profano. Você vai lá no Amor Bruto, que é uma obra totalmente clássica, né? Para quem não sabe, o Manuel de Falha era assim, apaixonado pelo Flamengo, que é assim com Garcia Lorca e tudo mais. Então as coisas aparecem. E Bodas de Sangue, que nada mais é do que um tema, uma Janete Claire espanhola, vamos falar assim grosseiramente, falando para brasileiro entender, contado com a história do Flamengo. Então, assim, o Flamengo cai em qualquer cultura, consegue, com a sua linguagem, falar disso tudo. Não é à toa que eles perderam a titularidade hispânica para virar do mundo. Né? É mais uma linguagem, como são as nossas acadêmicas, inserida no contexto que é universal. Tudo que está ali no Flamengo, você consegue em qualquer cultura. Qualquer cultura. Fantástico. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto dessas confusões. Confusões. Gostei desse nome, ó. Fica o nome, uma dica para o próximo espetáculo. É um projeto que eu fiz, mas não foi adiante. Era fusão e confusão. Olha, ai, fantástico. É o nosso misturança. Exato, exatamente isso aí. Perfeito. Exatamente. Misturança. Então, assim, a gente em Umuarama, Ricardo, a gente se divertia com o Flamengo, para falar bem a verdade, porque a gente realmente não tinha essas amarras do tradicional, não tinha mesmo como fazer diferente. Então, era o que a criatividade deixasse a gente fazer. A gente homenageou várias poetisas, agora não fala mais poetisa, fala poeta, né? A gente homenageou várias poetas femininas, mulheres, num espetáculo chamado Em Passos e Versos. Então, assim, o começo da coreografia era uma poesia que era declamada pela nossa atriz fantástica Marla, que fez a direção teatral dos outros espetáculos, e aí tinha uma dança que era correlacionada, né? E a gente pegou poetas que eram paranaenses, então, assim, só mulheres. Então, dá para colocar tudo, né? Você vê, a poesia, a pessoa vai assistir um espetáculo de Flamengo, mas ela tem lá um repertório de poesias também, para poder... E aí, no saguão do teatro, vários murais lambi-lambi com poesia espalhada de cores diferentes para todo lugar. Então, assim, muita coisa acontecendo e a pessoa... Informação e choque cultural ao mesmo tempo. Exatamente. Aí a pessoa aproveita aquele momento que ela foi no teatro, né? Então é uma coisa fantástica. Em 2019 foi um ano meio triste para mim, porque foi o último ano que eu fiquei em Umuarama. Então eu já sabia que eu vinha para Curitiba de novo, né? Eu vim transferida do Instituto Federal de Umuarama para Curitiba. Mas teve uma coisa em 2019 que aconteceu que foi assim surreal. Bom, primeiro, em 2019, a gente estreitou os laços com a companhia Ana Paula Minari de Londrina. A gente já tinha participado das Semanas Flamencas, a primeira semana, a segunda semana.
que ela começou, não sei se foi 17 ou 18, e a gente muito pertinho ali, então a gente conseguia participar. Em 2019, ela levou o Denis Sartorato, guitarrista, e o João Lafúria, cantaor, para uma vivência flamenca. Maravilhoso. Essa vivência foi, assim, fantástica, porque eu nunca tinha aberto a minha boca para cantar, nem no banheiro, porque eu sou muito desafinada. Então, assim, eu falo assim, gente, o que eu vim fazer nessa vivência? Eles estão mandando ele cantar uma letra de tangos, não vai rolar esse negócio. E olha, saímos de lá cantando, e aí o universo conspirando para essa linguagem do cante, me chega um dia na sala de dança, eu tô lá esperando minhas alunas chegarem, 5 horas da tarde, me chega um rapaz de boné, camiseta e shorts, e fala assim, esse aqui, La Classe de Flamenco? Eu falei, nossa, por que ele está falando espanhol? Acho que ele pensa que eu falo espanhol, né? Porque eu dou aula de flamenco. Falei, é aqui sim, a aula de flamenco. Aí ele falou assim, mi nombre es Santi Torres, eu sou cantaor. Eu falei, o quê? Você é o quê? O Santi Torres é argentino e ele estava passando férias em Umuarama. Do nada. Assim, de uma loucura. Como assim passando férias em Umuarama? Por que não foi passar férias em Curitiba, no Rio de Janeiro? Não, porque ele tinha um irmão missionário que morava em Umuarama, ele queria conhecer Umuarama e ficou sabendo que tinha aula de flamenco lá. E aí foi uma revolução. Deus ajudou, viu? Deus ajudou. Loucura total, loucura total. Eu falei, gente, o que esse rapaz vai fazer aqui? Aí eu sei que ele deu aula de tangos para nós, de letras, de música, de ritmo. E aí falei para ele da Ana Paula Minari, que tem uma companhia com guitarrista, com percussionista. E aí ele se mandou para Londrina. Hoje ele está lá, até hoje, em Londrina, cantando na companhia da Ana Paula. Inclusive, hoje é aniversário dele. Quero mandar um beijo para ele, se ele estiver assistindo. Aniversário do Santi Torres. E foi, assim, a maior surpresa que a gente pôde ter durante todo esse tempo de aula, porque nunca tinha tido contato com o cantaor. E aí, ele ficava na nossa aula e a gente fazia as coreografias com cante. Eu falei assim, não tem guitarrista, mas tem um cantaor que chegou na porta da nossa sala. Para muitos, Da onde isso? Só que realmente, o Umuarama era muito complicado dele ficar, e aí Londrina, um mega centro, né, cultural, então ele se deu super bem em Londrina e hoje ele mora lá. Então, assim, coisas que só acontecem com o flamenco, pelo flamenco, né, e não tem explicação. Uma coisa, assim, maravilhosa. Só sei que daí, o 2019 foi o último ano que eu fiquei em Umuarama, fizemos o último espetáculo lá, e aí eu vim para Curitiba em 2020, e aí começou a pandemia. E aí a gente inaugura uma outra fase, talvez a mais conturbada, né? Mas que a gente entendeu que existem outras formas de se fazer divulgação também, que é essa que vocês estão fazendo maravilhosamente, a Penha Flamenca, divulgação, porque a gente ficou confinado e a gente não tinha o que fazer. E aí a gente aprendeu a editar vídeo, porque daí a gente fazia aqueles challenges, né? Joga uma castanhola aqui, aí a outra pega lá na casa dela, faz um negócio, joga o chale, e aí a gente foi brincando com esses vídeos e participando de festivais. Né? Um trabalho danado, né? Horas de trabalho, de edição para fazer lá. 3 minutinhos. Exatamente, daí você sincroniza a música. Valeu a pena. Então, o pessoal de Umuarama tem hoje a professora Estela Alonso, que era minha aluna, que hoje é professora do grupo Arte Flamenca. Tem a Dalva Pontin, que é professora das senhoras, porque desde 2011 a gente traz paralelamente um grupo de senhoras, que são pessoas que querem fazer naquele grupo. Não tem uma idade, mas pessoas que querem fazer no grupo de senhoras, tanto faz, né? E elas fazem cada café delicioso. A gente entende hoje essa amplitude da arte flamenca, que é, você não vai deixar de ser flamenco
por não ter mais a vitalidade dos seus 25, 30 anos. Né? Mas a partir do momento que você se sente tocado, tem um bom acesso à informação, você sabe qual é a tua potência, no caso aqui da dança, tua potência física, você pode fazer flamenco. Você não vai ser menos do que outros. O bonito do flamenco é que ele abrange todas as faixas etárias, né, os ciclos da vida, e cada um responde proporcional àquilo que você pode oferecer sem sair do flamenco. Né? Então, trabalhar com esse pessoal maravilhoso aí, maduro, né, tem essa vantagem. É um outro universo que você investiga para você trabalhar de uma forma diferente. É muito, muito bacana fazer isso. Né? E tem gente que faz isso de letra. Aí você vê... A gente vê os vídeos aí nos rios da vida aí da internet, lá as velhinhas dançando. Velhinha com todo respeito, né? Dançando flamenco. Esse pessoal adora essa mulher dançando. O que ela está fazendo? E você se desprovém desses preconceitos da dança que a gente vem trazendo ao longo do tempo para fazer isso, fazer aquilo, é contemporâneo, não é? Aí você olha, essa mulher é flamenca, totalmente flamenca. Ela não tem um corpo bonito, ela não tem um braço bonito, mas ela faz todas as marcações direitinho como é. Como que isso não vai ser flamenco, né? Então a gente hoje, eu acho que botar assim, uns 10 anos para cá, mas 10, 15 anos, a gente compreende que o flamenco não é para a juventude. Flamenco desde que eu consigo entrar, sapatear desde cedo, a gente vê aí bailaoras com seus filhinhos, né? Até você não poder fazer mais nada. Exatamente. O limite é o seu corpo, né? É o que o seu corpo aguenta fazer, não o que você gostaria de fazer. Há uma grande diferença do que eu quero e do que eu posso. Às vezes você consegue os dois. E outras vezes o que eu posso é isso. Será que eu vou ser menos flamenco por isso? Né? Então, quando a gente entende isso, o Flamengo é um mundo tão grande, não poderia caber ali na Andalucia. Tinha que crescer mesmo. Exatamente. É o espírito flamenco, né? É isso que interessa. A pessoa tem um espírito flamenco. Então, ela faz onde ela quiser, do jeito que ela conseguir fazer e tem que fazer mesmo, né? Mas então, hoje o grupo... Né? É libertador. As pessoas se transformam, é libertador. Qualquer um se transforma com o Flamengo. Exatamente. A gente se solta das amarras e vai. Né? O Flamengo é uma filosofia de vida, né? Falar que eu sou flamenco é uma filosofia que a gente leva... Você não sai andando com baca de cola dentro de casa, mas você sabe. Né? Mas você sabe. Essa filosofia, me permite aqui falar, eu entendo como eu aprendi a digerir todas as emoções que me aparecem na vida. A aceitar essas emoções. Ficar com as boas, porque isso é lucro, e as outras é uma lição a ser aprendida, mas não alimentar tanto assim. Fazer como faz o Flamengo. Grita a tristeza, mas tchau. Né? Então, a filosofia de vida, para mim, é exatamente isso. É entender cada ciclo pessoal e, no nosso caso, como artista, transformar isso em uma coisa para mostrar para os outros, que a gente sente, né? O Flamengo é maravilhoso. É isso, filosofia de vida. E a gente se permite errar, né? E a gente se permite não saber, porque a gente não sabe tudo e a gente não acerta sempre. E a gente aprende a respeitar todas as diferenças, todas as formas. É uma diversidade muito grande. Então, assim, e a conexão, né? A gente consegue se conectar. Então, assim, o flamenco tem uma filosofia mesmo. Até eu penso que a gente poderia até escrever um livro sobre isso, hein? Sobre filosofia flamenca. Mas por que eu estou falando isso? Porque em 2022, com a pandemia, e como eu saí de lá, eu fui para a parte escrita. Porque como professora universitária, pesquisadora e tal, eu senti essa necessidade de registrar, primeiro, o projeto que a gente fez lá sobre o programa de rádio. Então, em 2021,
eu publiquei o livro Programa Arte Flamenca, 7 anos de 107,7, porque 107,7 é a frequência da rádio. E esse livro é um e-book e ele é de distribuição gratuita, está lá na editora do IFPR, dá para baixar. E ali tem, então, várias curiosidades que durante o programa eu abordava, né? De artistas, de histórias, de gastronomia, geografia, enfim, tudo que acompanhava as músicas que eram tocadas ali na rádio. Então, um compilado. E aí eu comecei a escrever também a vida do grupo Arte Flamenca, do IFPR. Então, esse livro está na editora ainda, ele está para ser diagramado, vai ser lançado provavelmente o ano que vem, nesse mesmo formato. Repete de novo o nome do e-book e o nome da editora para as pessoas acessarem. O primeiro livro chama Programa Arte Flamenca, 7 anos de 107,7, da editora do IFPR, Instituto Federal do Paraná. E aí o segundo que está sendo preparado chama Arte Flamenca, 12 anos de tablado e olé. Esse provavelmente vai sair o ano que vem com essas histórias e outras curiosidades que aconteceram durante os 12 anos e eu estive à frente do projeto de extensão. Então tem lá muitas curiosidades e aí se as pessoas também quiserem baixar, vai ser na mesma vibe de e-book gratuito. Então, tem esses dois que são livros mais técnicos. E aí eu escrevi também porque eu não tinha o que fazer, né, Ricardo? Então daí eu escrevi uma história de literatura infanto-juvenil, chamado A Odisseia Dançante de Zambra e Farruca. E aí eu brinco com isso. E aí as personagens são duendes e os nomes são os ritmos. E elas visitam, são 12 capítulos também, que falta de criatividade, mas enfim, elas visitam vários países. Em cada país elas vão aprendendo alguma coisinha. E aí, quando elas voltam para a Espanha, é o aniversário de 15 anos delas, então, o ano anterior, elas fazem essa viagem para aprender algumas coisas. Então, tem algumas coisas de filosofia no meio, de dança mesmo, né? E muito de flamenco, muitos elementos, símbolos flamencos. E esse livro está terminando de ser ilustrado pela Isadora Iepes e vai sair pela editora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, porque a nossa editora do IF não aceita literatura porque não tem parecerista. Então, eu tive que mandar para uma outra editora e esse vai ser provavelmente um livro que tem um valor comercial, porque daí é uma outra proposta, né? Mas daí, quando ficar pronto, eu quero também jogar algumas coisas na internet. Tá intimada aqui, fala em nome da Penha. Depois você tem total liberdade de mandar para a gente divulgar esse material, tá? Porque um dos nossos objetivos é agregar informação. Então, com potencial artístico tão grande, estou aqui babando no nosso papo de hoje. Com tanta informação, ainda mais vai ter material físico, está intimada a deixar para a gente aí e a gente poder ajudar nessa divulgação. Tá, vou deixar os links para você, também dá para colocar lá na descrição da entrevista. Tranquilo. Já fica lá. Então, na pandemia foi mais ou menos isso que aconteceu. E hoje, então, para chegar, né, nos dias atuais, eu voltei para Curitiba e depois da pandemia a gente saiu do casulo, pôde voltar às atividades normais. Então, hoje eu sou da Perla Flamenca, faço aula com a Miri, com o Johnny, e a Ana Rossi também maravilhoso, metodologia, um lugar, um espaço, tudo, né? Aquela energia flamenca mesmo. Ainda não pude ir lá, mas eu conheço a Miri, né, de alguns eventos que eu fui. Não dá para falar, né? Porque não adianta você ter tanto conhecimento retido e não é nem passar, é não saber passar para o outro. E a Miri sabe fazer isso muito bem, né? Das poucas coisas que eu vi, então a gente olha assim, caraca, né? E de uma generosidade, né? Porque tem artista que não é generoso. Generoso não é vou te dar de graça. É realmente um valor lá, que isso é um trabalho, né? Todo trabalho tem que ter sua remuneração,
mas é o fato de que não tem conhecimento para esconder. E ela cede o conhecimento em função da capacidade do grupo de absorção, e se ela perceber, ela solta mais um pouquinho. Eu queria soltar um palavrão aqui, muito comum, mas não vou fazer isso. É uma senhora professora, para não falar o outro, entendeu? Que merece respeito, né? A pessoa de uma generosidade muito grande. Uma Exatamente. generosidade muito grande. Exatamente. Então, assim, hoje eu faço parte da família, né? A gente se trata por família, Perla Flamenca, trazendo tudo o que já foi vivido para trás de bagagem, né? Tudo no meu coração, muito grande, cabe muita coisa, e hoje eu estou numa fase que eu te digo que seria um reencontro. Porque quando eu vim para Curitiba a primeira vez, lá nos anos 90... Você fez assim, ó. Um ciclo, né? O ciclo, se fechando, né? Então, é um reencontro mesmo, é um estudo mais aprofundado, é outra forma de enxergar. Então, hoje, e a Miri tem muitos projetos, né? Eles têm muitos projetos. Tem o Encontro Flamenco, tem os tablaus, que é uma linguagem que eu não conhecia. Eu conheci com a Ana Paula Minari, porque lá em 2019, quando teve toda aquela confusão do Santi Torres chegar para ser o nosso cantaor, e aí ele foi para Londrina, a Ana Paula trouxe a equipe dela de Londrina e a gente fez o primeiro tablau de Umuarama. Isso está registrado na história também. Porque nunca tinha tido essa linguagem, né, numa cidade de interior, uma cidade pequena de interior. Então, eu pude participar pela primeira vez de um tablau ali. E agora, com a Miri, eu estou tendo a oportunidade de me desenvolver também mais nessa linguagem, e mais na linguagem de improvisação, com o Johnny, que é um senhor guitarrista, para não falar também outra palavra, e ele canta, então, assim, une as duas coisas. A minha maestra, Ana Rossi, também canta, então ela dá aula cantando, ela dá aula de dança cantando, então é tudo misturado, né? Assim, uma outra experiência, uma coisa maravilhosa. Então, é mais ou menos nessa linha que a Débora Nefuzzi parece que fez o convite para mim, para eu, então, dizer de onde que eu vinha. Você está aqui, o que você está fazendo? Eu vou te dizer o que é. A gente tem artistas incógnitos, né? Esse mundo de nomofobia, para quem não sabe, é aquele que não consegue largar a internet, né? Isso gera uma doença psicológica, já é inclusive catalogado, né? Você não precisa estar preso aqui, como nós dois estamos temporariamente, para existir, né? Isso envolve outros fenômenos psicológicos, não cabe aqui trazer à tona se está certo, se está errado, mas muitas das vezes é um mecanismo pelo qual a pessoa consegue se segurar um pouco, ser reconhecida, ou ter resposta, atenção. Isso faz parte de todo um processo humano, né? Mas a gente não precisa estar constantemente em mídia e em moda, que é o que eu falo sempre, né? E aqui eu deixo assim meu grande respeito a quem consegue, inclusive, administrar isso, porque isso toma tempo, né? Essas pessoas têm meu respeito, mas a gente não precisa estar tão em evidência quanto para dizer que a gente existe, né? Os nomes chegam, as pessoas falam, você conhece? Conhece, é de tal lugar assim, assado, a gente vai, fuça. Mas a Débora que faz essa parte mais densa, né? A gente acha a pessoa, e olha, vamos entrevistar, falando, tá bom, você sabe. E ela faz uma fofoquinha saudável do profissional, olha, é importante por causa disso, assim, sabe? Né? Então, assim, é isso que é legal, a gente saber que o Flamengo não está nas principais capitais culturais do país, está em todas as regiões. Por esta razão, a Penha tem seus representantes regionais, dos quais vocês têm que procurar, têm que ter acesso, ou a gente fala com
eles para encontrar vocês. Nós estamos fazendo um mapeamento desses artistas, né? A Penha não é uma produtora de eventos, nem cadastra profissionais a esse nível. O nosso interesse ali é montar a nossa história. Então, cada região tem um grupo de representantes. Quem não sabe quais são os representantes, pode entrar lá no perfil da Penha, procura, então pergunta quem é representante da região Centro-Oeste. Vai ter lá os nomes, os responsáveis, tá? Porque as pessoas recebem, inclusive, por e-mail, um formulário, sabe, Mariana? Para preencher aquilo, isso faz parte do registro. O nosso registro ele não é só em vídeo. A gente dá relevância pela importância do artista na história do Flamengo, não na história pessoal do artista, né? Mas todas as pessoas também fizerem, preencherem esse cadastro, mandar para a gente, eles vão estar no futuro, em breve, lá no registro. A Penha Flamenga está montando um site, né? A gente está montando, isso demanda tempo, né? Porque nós todos somos voluntários, então a gente precisa ter acesso a profissionais qualificados para que se faça uma coisa de uma maneira compreensível e acessível a todos. Então, todos vocês, mesmo os que não estão na mídia, né, não estão na moda, mas que fazem história ou fizeram a história do Flamengo, são importantes para a gente. Né? Então, fica aqui o registro físico, né, aproveitando a entrevista da Maria para isso. Vocês têm acesso, sim. Procura a Penha Flamenga, procura o diretor social, André Pimentel, uma pessoa super bacana, para entender como esse processo funciona. O Flamengo aqui, a Penha Flamenga, não é só para quem é cantaor, bailaor ou guitarrista. São para as pessoas que admiram. São as pessoas, por exemplo, os teatros que dão suporte, a Secretaria de Cultura daquela região que dá suporte. E todos vocês são importantes. Procura saber como é que funciona. Né? Fica aqui o registro, um manifesto de uma maneira saudável, porque ninguém é excluído. Só não é colocado como a pessoa quer. Nós não somos produtores nem divulgadores de eventos, e sim registramos histórias. Esse é o nosso foco principal, tá bom? Eu estou sabendo que aqui no Paraná é a Ana Paula Minari, né, a representante. E aí Exato. tem um trabalho, né, fantástico de divulgação e tá ali no interior, né, ela consegue fazer as articulações e a semana... Uhum. E a gente faz na medida que a gente pode, não como a gente gostaria de fazer, né? Como somos todos voluntários, cada um tem sua vida pessoal, tem que fazer suas coisas, né? Como a gente ama o Flamengo, a gente tinha uma parte da nossa vida pessoal para se dedicar a isso, né? Uhum. Maria, eu quero saber de você o seguinte. Ficou faltando alguma coisa a gente conversar? Nossa, eu teria que dar uma olhada no monte de rabisco que tem aqui, mas eu acho que não. Eu acho que, no geral, a gente conversou sobre tudo. Eu queria só agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho fantástico, né? Um trabalho histórico, de registro, e que é muito importante. Isso vai ficar como sendo algo inédito, original, então é muito legal mesmo, todo esse trabalho que vocês estão tendo. A Débora, você, o André Pimentel, a Ana Paula aqui no Paraná, em específico, né? A equipe é grande, viu? É uma equipe grande, de gente espetacular. Todos merecem respeito e aplauso por isso. São maravilhosos, todos. Exatamente. E eu queria agradeço por você. Em nome de todo mundo. Não, eu sempre ganho. Quando eu vou meu entrevistado, eu sempre saio feliz. Gente, é mais uma pessoa. Que mundo pequeno. Eu achava que era só 10 pessoas, são 100 mil. Ao contrário, mas tudo bem. Maria, a gente, de praxe, costuma pedir ao entrevistado que deixe algumas considerações no final. Então, eu peço a você que tipo de dica, orientação que você pode dar para aquelas pessoas que estão ingressando no Flamengo agora, não importa o campo, né, dos 3 campos principais, ou das pessoas que estão no Flamengo, ou daquelas que
por alguma razão da vida, se afastaram e estão retornando. Que tipo de recomendação, orientação você pode deixar para essas pessoas? Eu acho que a gente não pode deixar, a gente não pode fazer nada que seja forçado. Então, independente da nossa história, da fase histórica que a gente está da nossa vida, a gente tem que saber e não se cobrar, né? Então, se a pessoa está entrando agora, ela não vai conseguir fazer exatamente aquilo que ela gostaria de fazer, mas que ela tenha persistência, porque vai acontecer, né? Então, um dia isso vai acontecer, vai ficar internalizado. É uma coisa que um bebê, por exemplo, não nasce andando e não nasce falando, ele treina, ele anda, ele cai, ele fala errado, ele chora. Todos os aprendizados são assim, né? E a gente vai fazendo as conexões e as sinapses que são necessárias para a gente poder moldar a nossa linguagem ao nosso corpo, entender o nosso corpo, saber quais são os limites do nosso corpo, o que fica melhor a gente fazer ou não. E entender que a gente passa por fases e que se de repente a pessoa não está mais no flamenco, passou, acho que nunca mais vou fazer, pode ser, mas pode ser que de repente, por algum motivo, a pessoa queira voltar. Então, nada é definitivo, né? A gente precisa sempre entender que as coisas são constantes, que as mudanças acontecem. E no flamenco isso também acontece. A gente vai ficando diferente, a gente vai mudando à medida que a gente vai caminhando no flamenco. E eu costumo pensar que a nossa trajetória no flamenco, ela é individual. Ela passa por aprendizados que só a gente consegue fazer. Mas o mérito é coletivo. Então, a gente precisa entender que a gente faz parte desse coletivo, que esse coletivo é muito maior do que apenas a soma de cada pessoa que está ali. Porque a energia não tem limite. O corpo físico tem, mas a energia não. Então, o processo é individual, mas o mérito é coletivo e sempre vai ser assim. Então, que a gente continue divulgando o flamenco, que a gente continue estudando, a gente precisa estudar, a gente precisa entender de onde que vem, o que dá para fazer, e que a gente sempre tenha uma pessoa em quem a gente possa se inspirar, em quem a gente possa confiar, em quem a gente queira seguir como exemplo, uma pessoa ou mais de uma pessoa, e que pode ser na linguagem que a gente decidiu, mas também pode ser em outra, né? Eu admiro muito Camarón, admiro muito Paco de Lucia, que não são da mesma linguagem que eu faço, que é a da dança. Claro que admiro outros bailaores também, e gostaria, né, espelho para chegar lá, mas a gente precisa ter persistência, porque as coisas não são simples, não são fáceis, da mesma forma que, né, qualquer aprendizado novo requer um pouco de esforço, então a gente precisa ter persistência. Eu acho que seria mais ou menos isso. Ainda mais a gente aqui que faz flamenco 2 vezes por semana, mal porcamente faz uma vez com 1h30, né? Lá eles fazem de segunda a sexta, 4 horas por dia, às vezes pegam um sábado, né? Então existe um resultado diferenciado nisso, né? O que os transforma em artistas em potencial muito cedo. Aqui é raro a gente ter um talento como o próprio Fabinho Rodrigues, o Gabriel Matias, né? A Patrícia Manes e tantos outros, a Marisol, que chegou a cantar há muito tempo. Então, assim, esses talentos, o Pedro daí do Sul, né? Está em São Paulo agora, o Pedrinho. Esses talentos, isso é um presente da vida, né? Eles vêm, absorvem, já conseguem transformar e vai. Mas a maioria de nós é tempo. O que você falou é dedicação, paciência aliado à persistência, né? A sua cabeça pode processar rápido aquilo que você vê, mas o corpo nunca tem a mesma velocidade. Isso serve para o violão e para o cante também, né? Então, tá aí dado um ótimo recado. Maria, prazer conversar contigo, avisar você que eu falei por telefone. A entrevista vai ficar salva aqui no perfil da Penha para todos acessarem, se quiser compartilhar o link também. Depois essa entrevista vai subir para o canal da Penha Flamenca Brasil, lá no YouTube, todos podem acessar, tá? Uma honra ter conversado contigo.
Eu não sei quanto tempo foi de entrevista, mas, cara, é uma história, uma vivência. Hoje eu entendi por que a Débora, você vai entrevistar a Maria, tem que ver. Tá bom, não tem problema. Eu falei, não conheço essa mulher, não. Cara, que fantástica a tua história, muito bonita. Hoje dá para entender por que que você foi convidada, viu? Parabéns pela sua história. Obrigada, Ricardo. Também te admiro muito. Você faz um trabalho fantástico, fantástico, de modelagem. E sua alegria contagia. Então, assim, foi um prazer imenso te conhecer, quase pessoalmente, mas de ter passado esses momentos aqui com você. É que o Brasil tem um território muito grande, a gente leva muitas horas para se encontrar. Aí tem aquele. Vou dar uma de egoísta agora. Eu vou gastar 4 horas, 5 horas para ir lá para o sul, eu vou para a Espanha, né? Como se fosse assim, né? Mas não é bem assim, não. Mas, ó, obrigado. Um grande beijo. Gente, acesse o perfil da Penha Flamenca para ver, inclusive, outros entrevistados de várias regiões do Brasil. Vocês vão gostar bastante. E, ó, é tempo, viu, para assistir, é férias. Tá, brigou com o marido, com o namorado, tá de saco cheio todo mundo. Quer conhecer um pouquinho mais? Se isola de todo mundo, vai lá, acessa a Penha Flamenca e vai ver as entrevistas. Vocês vão ficar espantados com o que a gente tem para mostrar para vocês. Exatamente. Tá bom? Em vez de fazer maratona na Netflix, maratona na Penha Flamenca. Vamos lá, gente. É de graça, né? Netflix ainda tem que pagar, a nossa é de graça. Não, olha aí. Maravilha. Gente, obrigado, viu? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando, o pessoal do Flamengo, os amigos da Mariana, né? Flamencos ou não, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Até a próxima entrevista, gente. Beijo, tchau, tchau.